noite, irmãos. Boa noite, igreja. Estamos iniciando mais uma reunião de oração, conduzida pelos jovens da nossa igreja. Eu saúdo a todos com a graça e a paz. Eu vou dar início à reunião de oração, lendo o texto que está lá em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 ao 19. Abacuque 3, 17 ao 19, que diz assim a palavra do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. E eu continuo dizendo, ainda que o seu dia não esteja bom, ainda que a resposta foi negativa, ainda que não saiu o resultado que você esperava, ainda que você não está bem hoje, ainda que você ainda não se adaptou ao novo normal, ou ainda que a sua vida não voltou totalmente ao normal, vamos nos alegrar no Senhor, porque Deus é bom, Deus é misericordioso, bondoso, Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos sustentado diariamente, Ele tem suprido todas as nossas necessidades e estamos aqui, reunidos, com permissão do Senhor, mesmo que cada um em suas casas, para orarmos a Deus, para clamarmos ao Senhor com os nossos pedidos, com o nosso coração contrito. Deus sabe de tudo aquilo que precisamos, mas vamos orar, vamos clamar, vamos pedir e vamos agradecer principalmente, porque Deus é muito bom e Ele tem cuidado de nós. Então, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegro no Senhor, todavia se alegre no Senhor, por qualquer motivo que seja na sua vida, porque Deus é soberano sobre as nossas vidas e Ele é quem cuida de nós diariamente. Vamos iniciar com uma oração de adoração pela nossa irmã Rebeca. Boa noite, igreja. Agora eu vou fazer uma oração de adoração para nós iniciarmos o nosso culto. Senhor, meu Deus, eu te agradeço porque o Senhor nos permite participar de uma igreja. Eu te agradeço porque o Senhor nos permite, Pai, ter pessoas próximas de nós, Senhor, pessoas que se alegram com a gente, pessoas que choram com a gente. Senhor, te agradecemos pelo privilégio que é viver em igreja. Eu te agradeço também, Pai, por mais um culto que está se iniciando agora. Te agradecemos pela oportunidade, Pai, de realmente podermos orar, podermos ler, Pai, a Tua Escritura e aprendermos mais sobre o Teu caráter. Senhor, te peço para que o Senhor abençoe essa reunião que está começando agora. Te louvamos por cada pessoa que está participando dela, cada pessoa que está ouvindo. Pai, te louvamos também porque o Senhor nos perdoa, o Senhor é misericordioso e perdoa, Pai, as nossas falhas. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos deu, Pai, um lugar onde morar, Pai. Te louvamos porque o Senhor nos deu ar para respirar, Senhor. Te agradecemos pelas coisas que o Senhor nos deu, que às vezes nós esquecemos, Pai. É isso que eu te oro, que eu te louvo. Em nome de Jesus, amém. Boa noite. Chegou o nosso momento de pedir perdão a Deus dos nossos pecados. E eu estava procurando aqui na Bíblia e achei... Eu já tinha percebido isso um pouco antes, mas eu fui procurar mais a fundo, né? E eu achei realmente que tem duas etapas de perdão, vamos dizer assim. Uma que é uma etapa que é com Deus e também com a pessoa que lhe ofendeu ou que você ofendeu. A gente vê isso na Bíblia em algumas partes, por exemplo, em Mateus 6, que fala: porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, aqui nesse versículo tem os dois tipos de perdão, né? Que estão na Bíblia, que você perdoa a pessoa e também é uma forma de você pedir perdão a Deus da mesma forma, mas também, por exemplo, em Salmos, que fala: confessei-te meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Isso tem em relação a Deus diretamente, não a pessoa que você ofendeu. Então na Bíblia tem várias partes falando tanto do perdão
para Deus, para com Deus e também para com a pessoa que você cometeu essa iniquidade. Então é muito legal você perceber essas duas etapas e também cumpri-las, né? Se você fez uma ofensa diretamente a alguma pessoa, é importante que você fale com essa pessoa também sobre esse erro. É uma forma de você também estar junto com Deus, né? Então vamos fazer uma oração agora, pedindo perdão a Deus pelas nossas ofensas diretamente a pessoas ou contra Ele também, que se nós transgredimos alguma lei do Senhor, é importante pedirmos perdão a Ele também. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por podermos estar na Sua presença, pelo Senhor ter nos ensinado a perdoar de diversas formas, diversas vezes, e o Senhor sempre nos ensinou a ter domínio próprio, ser longânimo. Então queremos pedir perdão pelos nossos atos que não condizem com a Sua lei, com alguns pensamentos que nós tivemos, com os nossos amigos, com os nossos colegas, familiares. Às vezes nós não percebemos e cometemos alguns erros, mas que o Senhor possa estar nos perdoando e nos ensinando a não cometer mais esses erros. Que o Senhor possa estar mudando nossos corações para não ficarmos nesse ciclo de cometer o mesmo erro e pedir perdão, cometer o mesmo erro e pedir perdão, para que o Senhor possa realmente mudar esse ciclo, nos tirar desse ciclo e podermos caminhar junto com o Senhor para mais perto da santidade que o Senhor nos permitir. Então, mude nossas mentes, mude nossos corações, para que possamos tanto receber o perdão quanto dar o perdão. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, por este dia, Senhor, obrigado por este momento, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, para a gente colocar, Pai, aqueles que se encontram enfermos, Pai, aqueles, Pai, que necessitam, Senhor, da Tua presença, Senhor, do Teu poder, Pai, na vida deles, Pai, nesse momento. Pai, só o Senhor sabe a dificuldade que aqueles que estão enfermos passam, Senhor. E pedimos, Pai, para que o Senhor, Pai, dê, Senhor, Pai, esperança àqueles que estão enfermos, Pai, e, Pai, dê força, Senhor, para passar por fase de doença, Pai, por essa fase de doença, Senhor, pelas fases difíceis que porventura vierem, Pai. Pai, obrigado, Pai, por esta noite, Pai. Obrigado pelas Tuas misericórdias. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco, Pai. Pai, que o Senhor abençoe, Pai, a vida dos jovens, Pai, dos jovens desta igreja, Pai. E que, Senhor, sejamos, Senhor, cheios, Pai, do Teu Espírito Santo, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, fica conosco, Pai. E no nome de Jesus que te pedimos. Amém. Pai, neste momento queremos colocar diante de Ti a vida daqueles que estão, Senhor, enlutados, daqueles que perderam amigos, parentes, Senhor, familiares próximos, Pai. Nós pedimos, Senhor, para que o Senhor traga conforto a cada coração, Senhor, de cada pessoa, Pai, da nossa igreja, que está passando por esse momento de luto, que é um processo necessário, porém difícil, Pai. Por isso nós te pedimos, Pai, para que o Senhor entre com a Tua paz sobre cada uma dessas vidas que estão sofrendo, Senhor, pela perda do seu ente querido, Pai. E que nós, Senhor, como irmãos, tenhamos também a sensibilidade, Senhor, de estar acompanhando, Senhor, aqueles que estão perto de nós, Pai. Nos dê, Senhor, sabedoria, Senhor, para confortar, Senhor, cada coração que está passando por esse momento tão difícil, Pai. Guarda, Senhor,
a vida, Senhor, de cada um dos nossos irmãos, do desânimo, da falta de fé por conta, Senhor, dessas perdas, Pai. Mas, Senhor, que elas sejam cada vez mais fortalecidas em Ti, sabendo, Senhor, que tudo acontece no Teu tempo, Senhor, e na Tua hora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. Sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Estou apaixonado.
Evangelho de Marcos, em seu último capítulo, logo no finalzinho do Evangelho de Marcos, capítulo 16, mostra um belíssimo momento em que Jesus dá uma das últimas ordens aos seus discípulos, para que eles pregassem o Evangelho a todas as nações. Versículos 14 e 15 dizem assim: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É bem certo que nós sabemos que existem muitas pessoas que deixam familiares, deixam a sua terra de origem, a sua terra natal, para ultrapassar as fronteiras geográficas do seu país, da sua terra, para única e exclusivamente pregar o Evangelho a outras nações, para que a palavra do Senhor possa chegar aonde as pessoas ainda não ouviram ou ainda creem em uma religião que não proporciona a salvação em Jesus Cristo. Nós, como igreja, precisamos estar orando por essas pessoas, precisamos estar fortalecendo este povo de forma espiritual, com nossas orações, o nosso clamor a Deus, para que eles sejam guardados e prossigam nas suas missões. Então, queridos, nesse momento eu convido a igreja para juntos orarmos pelas igrejas de Cristo e pelos missionários que estão aí afora pregando a palavra do Senhor. Oremos. Pai querido, Senhor das nossas vidas, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos como igreja, Senhor, para orarmos por esta nossa terra, pelas nossas igrejas, Deus, local separado pelo Senhor, instituído por Ti, Deus, para que o povo de Deus se reúna alegremente para louvar o Teu nome, reconhecer a Tua grandiosidade, reconhecer o Seu reinado sobre as nossas vidas e sobre o Seu povo, Pai, para congregarmos como irmãos, para congregarmos como família de Cristo, Deus, para louvarmos o Teu nome, erguermos as nossas mãos em adoração. Isso tudo é muito bom e agrada ao Teu coração, Deus. Fortalece, Senhor, em nome de Jesus, as nossas igrejas, Pai. Que elas, nesse momento de crise, possam estar com as portas abertas, Deus, pregando o Evangelho, pregando a palavra da salvação, Deus, a palavra do reino, e que as pessoas possam se sentir acolhidas pelo amor e pela vida que existe na Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que as nossas igrejas sejam verdadeiramente canais, Deus, de bênçãos para aqueles que passam e adentram as portas destes locais separados pelo Senhor, para que ali possam ser pregados o Evangelho, Pai. Obrigado, fortaleça o Teu povo, Deus, fortaleça a Tua igreja, Pai. De igual modo, Deus, fortaleça e firme os passos daqueles que são chamados de missionários, Pai. Aqueles que estão em outras regiões, em meio a outros povos, outras culturas, longe das pessoas amadas, de familiares que tanto amam, para exclusivamente pregar o Teu Evangelho, Pai. Ó Senhor, nós aqui como igreja clamamos que o Senhor esteja derramando bênçãos sobre este povo, derramando força, derramando, Senhor, a Tua graça, Deus, para que eles possam sentir os Teus pés firmes nesta caminhada, firmes nesta jornada de pregar o Evangelho a outras nações, Pai. Por favor, Pai, estamos aqui clamando, porque amamos o Teu povo, Deus. Nós nos amamos como corpo de Cristo, e clamamos aqui por nós e também por aqueles que estão longe, Deus. Por favor, Pai, nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça, firma nossos passos com intrepidez em direção à Tua palavra, em direção ao Teu Evangelho, em direção à luz que há em Cristo Jesus, o nosso Salvador, Pai. Esta é a nossa oração como igreja, como corpo de Cristo, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Salvador, Pai. Amém, Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre a família. Eu gostaria de ler um versículo que está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Esse versículo ele mostra muito a importância da família, né? Do cuidado com a família. Paulo ele aconselha esse cuidado quando ele cita que cuidar da própria casa é tão importante que quando você deixa de fazer isso, você está negando a sua fé, e ele associa isso a ser
até mesmo pior do que o incrédulo. E esse cuidado que Paulo está citando, ele é um cuidado que envolve o suporte material, mas principalmente o suporte espiritual e emocional. Então, o cuidado, ele é uma prática de amor. E como está escrito em 1 Coríntios 13, o amor é maior até mesmo do que a fé e a esperança. Então, cuidado é amor. E cuidado gera união. E nós sabemos que a união ela é muito prezada por Deus. Até mesmo existe o versículo do Salmo 133, versículo 1, em que está escrito, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, a união agrada a Deus. Cuidar da família, então, gera amor e gera união. E amor e união agradam a Deus. E Deus quer que cuidemos da nossa família. Então, eu vou fazer uma oração para a família, pedindo a Deus cuidado para a nossa família e que nós possamos estar sempre cuidando da nossa família também. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa noite, Senhor, obrigado por estar conosco em todos os momentos. Eu lhe peço, Senhor, nos ensina, Deus, a cuidar de nossas famílias, a estar presentes, a não colocar nada acima da nossa família, o trabalho, outros compromissos, mas sempre, Senhor, a colocar seu nome acima de todos. Nós lhe pedimos, Deus, que nos dê sabedoria para todas as nossas decisões dentro da nossa família, Senhor, que cada um possa assumir seu papel dentro da família, o homem como cabeça do lar e a esposa como auxiliadora, Deus. Nos dê sabedoria para tomar as decisões certas, para cuidar dos filhos, os filhos para honrar pai e mãe. Fortaleça, Senhor, a fé das nossas famílias, das famílias dentro da igreja, e que nosso amor e a nossa fé possa transbordar, que os não cristãos possam perceber, Senhor, a diferença que Tu fazes na nossa vida, Senhor, que eles possam perceber o amor transbordando de dentro da nossa família, e que nossa família seja reflexo do Teu amor em nossas vidas e da Tua transformação em nossas vidas, Senhor. Senhor, que nossas famílias sejam exemplos de Cristo, exemplos de como seguir no caminho reto. E que nós possamos Te agradar através das nossas famílias, Senhor. E que cada vez mais, Senhor, formemos famílias cristãs, famílias para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. É o que eu lhe peço, Senhor, esteja conosco, transforma, Senhor, aonde precisa ser transformado. E faça, Senhor, que nossas famílias sejam sempre como um aroma suave e agradável, Senhor, a Ti. É o que eu lhe peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor esteja com todos. Antes de fazer a nossa oração, pedindo intercessão a Deus pela nossa fé, pelo fortalecimento da nossa fé, eu gostaria de fazer a leitura do verso 3 da carta de Judas, uma leitura bem rápida, apenas para contextualizar. Diz assim o verso 3 da carta de Judas: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Irmãos, a intenção aqui é mostrar que, embora a nossa fé tenha sido entregue uma vez por todas, como o próprio Judas diz aqui, a gente precisa batalhar pela nossa fé, e uma das formas da gente batalhar pela nossa fé é pedindo a Deus intercessão, pedindo a Deus que nos fortaleça e que faça com que a nossa fé cresça em abundância. Bom, é isso que nós vamos fazer nesse momento, então vamos pedir a Deus pelo fortalecimento da nossa fé. Oremos então. Senhor nosso Deus, nós nos achegamos a Ti em oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, nós
não sabemos fazer nada sem Ti, Pai. Nada sabemos fazer sem Ti. Nem orar sabemos, nem orar como convém sabemos, Senhor. Por isso, Deus, nós, em primeiro lugar, queremos reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é todo-poderoso, que tem o universo nas Tuas mãos, que o Senhor tem o poder de controlar todas as coisas, de comandar todas as coisas. Nada foge ao Teu alcance, Deus. Nós reconhecemos isso. Te pedimos, Pai, que o Senhor fortaleça a nossa fé. Ó Deus, são tantas as investidas malignas, são tantas as tentações da nossa própria carne que vão tentando desmantelar a nossa fé, que vão tentando de alguma maneira erodir a nossa fé, Pai. E nós te pedimos então, Senhor, que o Senhor intervenha, que o Senhor coloque a Tua mão poderosa em nosso favor, que o Senhor nos restitua aquilo que tem sido perdido com o tempo, que de alguma maneira, Pai, nós possamos crescer não apenas no conhecimento da Tua palavra, mas também na espiritualidade, na fé que nos movimenta, que nos mantém vivos, que nos mantém aquecidos para o Evangelho do nosso Senhor Jesus, que nos mantém, Senhor, em frente, caminhando, tentando de todas as formas copiar aquilo que o nosso Senhor Jesus fez. Que esse motor não pare, Pai, que essa fonte de força jorre em nós cada vez mais. É o que te pedimos, Senhor, é o que te imploramos, porque sem a Tua presença em nós, sem a intercessão do Senhor na nossa vida, nós não conseguiremos, Pai. Seria impossível. É o que te pedimos, Senhor, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém.
meus irmãos, a paz do Senhor. Nesta noite eu venho trazer uma reflexão para os nossos irmãos, uma mensagem do Senhor que falou muito ao meu coração. Quero compartilhar com os irmãos, tá bem? Só que antes de começarmos, vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos permitiu viver um dia maravilhoso na Tua presença. E agora à noite, Pai, nós viemos na Tua presença, nos colocar diante de Ti. Fala conosco, Senhor, e usa-me como instrumento nas Tuas mãos. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem que eu preparei nessa noite, ela está em consonância, ou seja, de acordo com o que comemoramos nesse mês de outubro, que não é o Outubro Rosa. A Reforma Protestante é o que nós comemoramos, os cristãos, né, protestantes comemoram a Reforma Protestante neste mês. Essa reforma ela aconteceu lá no século XVI, mais precisamente com o estopim em 1517, quando Martinho Lutero publicou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Um pouco antes de Lutero, nos nossos pré-reformadores, a Europa vivia um cenário de horror. Um caos em todos os aspectos. Aspecto social e religioso, político. No aspecto social, havia muita fome, pobreza, peste. A peste bubônica castigava muito o povo naquela época. Haviam grandes guerras. O sentimento de insegurança e morte iminente, ansiedade, pessimismo, tudo isso rondava a sociedade. Na área religiosa, parecia desmoronar. As ideias de cristianismo e cristão estavam indo por água abaixo. A religiosidade era meritória, com as missas pelos mortos, a infalibilidade papal, as indulgências, a crença no purgatório, a invocação dos santos e a Maria. Havia muitos abusos praticados pelo clero e pela política, e os desvios dos propósitos da igreja. Era cada vez maior o gasto com o papado, as instituições de impostos clericais, a falta de liderança, lutas políticas, nepotismo, era muita violência, baixa expectativa de vida, insatisfação do povo em relação à igreja. Havia muita dúvida e insegurança também acerca da salvação, em virtude da religiosidade baseada em obras. E foi diante desse quadro terrível, horrível, que Lutero, olhando para trás, para os reformadores e olhando para tudo aquilo que estava acontecendo, ele escreveu suas 95 teses. E elas se difundiram tanto quanto os demais reformadores E elas defendiam alguns princípios básicos. E esses princípios caracterizam as convicções práticas protestantes e que nós aprendemos até hoje. E também nossos princípios básicos, né? Que é sola Scriptura, solo Cristo, sola gratia, sola fides e soli Deo gloria, né? Ou seja, só a Escritura, só Cristo, só a graça, só a fé e só a Deus glória. O pastor chegou a comentar e falar sobre isso durante o sermão dele no domingo, e eu gostaria de dar continuidade a essa mesma linha de pensamento, né, da reforma, também abordando o assunto de sola Escritura, só a Escritura, que também foi falado no domingo. Para isso, nós vamos ler então o texto de Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Se você puder abrir comigo, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ora, mas
Se vamos falar da Escritura, por que falar então da fé? É simples, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso está escrito lá em Romanos, na mesma epístola de Paulo, lá na frente, Romanos 10, dos versos 14 ao verso 17. Se você puder abrir lá comigo, a mesma epístola de Romanos, para Romanos, né? A mesma epístola, capítulo 10, versículos do 14 ao 17, que diz assim: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Tem outra versão que fala: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, falando da Escritura, a fé vem pelo ouvir as Escrituras. As Escrituras também são úteis para o ensino. Em Romanos, mesma epístola que Paulo escreveu a Romanos, um pouco mais para frente, no seu capítulo 15, os versos de 1 a 4, diz assim, Romanos 15, de 1 a 4. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e a consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então as Escrituras nos trazem esperança. A fé vem pelo ouvir a Escritura. A Escritura é importante para o ensino e ela também nos dá esperança. A Escritura nos testemunha de Jesus, como diz lá na carta de João, capítulo 5, versículo 39, quando diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. De mim, aqui no caso, é Jesus que está falando. As Escrituras também falam da parte de Deus, e as Escrituras falam a verdade, e Jesus é a verdade. Por isso, meus amados, eu gostaria de trazer então esta noite esse tema que é muito importante: a Escritura contra a ameaça da tradição e o autoritarismo. Então, eu gostaria de trazer aqui alguns pontos para a gente meditar, né? Depois de falar esse pano de fundo que aconteceu na Reforma Protestante, a gente pode perceber que o Papa não tem a palavra final. Esse é o primeiro ponto, que é a Escritura contra a ameaça da tradição e autoritarismo. O Papa não tem a palavra final. Mas, por incrível que pareça, a Igreja Católica observa alguns trechos fora do contexto, e dizem que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja, né? Eles utilizam o texto de João 21, de 15 a 17. Vou ler aqui para os irmãos. João 21, de 15 a 17, que diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas.
E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabe que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Esse é um trecho que eles utilizam, e também o trecho que está escrito em Mateus 16, 18, que fala sobre Pedro. Pedro, como tu és pedra, sobre você eu edificarei a minha igreja. Então, sendo assim, eles afirmam que o Papa é o grande líder da igreja e é representante de Cristo na Terra. E aí nasce aquele ditado que é Deus nos céus e o Papa na Terra. E por isso também, como ele é representante de Deus na Terra, o Papa também não pode errar. E daí surge então a ideia da infalibilidade papal. Na teologia romana, essa infalibilidade do Papa é afirmada quando o Papa, pronuncia um jargão, né, um termo que é ex-cátedra. Isso é, quando se trata de assuntos doutrinários, porque recebe o auxílio de Deus, ele é infalível. Essa palavra, esse termo, né, ex-cátedra, que é latim, é falado apenas pelo Papa e só ele que sabe que falou, mais ninguém. Ou seja, ele pode falar ou desfalar o que ele quiser. E todos na denominação católica devem considerar que aquilo é realmente resposta de Deus, palavra de Deus, porque o Papa é o representante e não erra. Mas essa declaração não é suficiente para esclarecer a natureza e o caráter dessa infalibilidade. Os escritos bíblicos foram preservados do erro eles não estão errados quando escritos porque foram inspirados pelo Espírito Santo. A infalibilidade papal está apenas no fato de que ele pode explicar fielmente as tradições da igreja e a doutrina dos apóstolos. Não é porque tem algum direcionamento de Deus ou alguma nova revelação do Espírito Santo, nada disso. Então, se o verdadeiro fundamento inabalável da fé cristã não é o Papa, que fundamento é esse que estamos falando? Os reformadores repudiam completamente essa doutrina por não encontrar nenhuma base bíblica, nada nas Escrituras que comprove isso, nem uma palavra somente, e por isso eles afirmam sola Scriptura. O segundo ponto que eu gostaria de abordar é que a tradição também não tem a palavra final. A tradição da Igreja Católica era e ainda é muito forte. Na Bíblia encontramos muitas passagens que criticam justamente as tradições. Um exemplo, se você puder abrir comigo, no livro de Mateus, capítulo 15, ele fala justamente sobre uma das tradições. Mateus, capítulo 15, versos 2 e 3. Veja só. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Tá vendo? Na verdade, nós temos mais textos que falam sobre tradição. Outro exemplo é Marcos 7, versos 3, 5, 8, 9, 2 Tessalonicenses 2,15. A tradição que eu estou me referindo aqui é aquela que está em desacordo com as Escrituras. Já pensou? Os discípulos ou alguns discípulos simplesmente não lavaram as mãos antes de comer. Isso era uma tradição. Em compensação, Jesus fala de uma tradição bíblica que é honrar pai e mãe. Isso eles estavam em desacordo. A Reforma se revoltou quanto à suposta autoridade da tradição independente das Escrituras, ou então impede igualdade com Jesus, igualá-la às verdades da Escritura com as tradições. Portanto, somente as Escrituras são incondicionalmente autoritárias.
ou autoritativas, né? Diferente. Então a tradição ela não tem a palavra final, só a escritura. O terceiro ponto que eu gostaria de trazer também é que a igreja não tem a palavra final. O ensino católico medieval moderno, que hoje também se propaga, moderno, diz que a denominação religiosa que pertencemos está certa. Isso é um erro. Nenhuma denominação religiosa é isenta de erro. Todos nós erramos. Nossos concílios, denominações são falíveis. Até mesmo os nossos líderes, mesmo aquelas pessoas que nós admiramos, pastores maravilhosos, eles são homens, são servos do Senhor, mas são falíveis. Todos nós somos falhos, todos nós podemos errar. É claro que líderes e pessoas mais próximas do Senhor, que leem a palavra, meditam, que oram bastante, que buscam mais ao Senhor, eles falham menos, erram menos, mas todos erramos, todos estamos em pecados. E, na verdade, de certa forma, isso é bom, porque deve despertar em nós a humildade. Eu sou pecadora, eu erro, eu falho, eu preciso do direcionamento do Senhor. Eu não sou o Papa, né? Nem o Papa pode dizer que ele não erra. Todos nós erramos. E também deve despertar em nós a vontade de estudar mais a palavra de Deus, como faziam os bereanos. Eles ouviam a palavra de Deus pregada por outros pregadores e conferiam tudo o que estava escrito na Bíblia, né? Na época, o que eles tinham de Antigo Testamento. Então, deve despertar em nós a vontade de estudar a palavra e também nos permitir uma comunhão cristã mais saudável com os nossos irmãos de até outras denominações, de denominações cristãs, né? Não podemos esquecer que a Igreja de Cristo ela é composta de todos aqueles que professam a fé no Senhor Jesus como seu Senhor e seu único Salvador. O quarto ponto e último, antes da conclusão, que eu gostaria de colocar aqui para os irmãos, é que a Escritura ela é a nossa única regra de fé e prática. Bom, se não é o Papa, se também não é a denominação, e também não é as tradições que moldam a nossa fé, ou que nos levam a ter fé, então o que a molda? Né? O que molda a nossa fé? Isaías 8:20 diz assim, Isaías 8, capítulo 8, verso 20, nos diz assim, a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Vou ler de novo. À lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, só a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Também o Catecismo Maior afirma que as Escrituras Sagradas, no Novo e Antigo Testamento, são a palavra de Deus e a única regra de fé e obediência ao Senhor. A autoridade fundamental que a Igreja deve moldar a sua fé não é em pessoas ilustres, grandes pregadores ou até mesmo reformadores, e sim no Espírito Santo falando na Escritura. A conclusão que podemos chegar é que nenhuma voz na Igreja pode ser maior do que as Escrituras Sagradas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus para conduzi-la a toda a verdade. Cristo é o cabeça da Igreja. Ele é que conduz a Igreja. E nenhum líder, nenhuma denominação cristã, nenhum concílio, nenhuma tradição, nenhum valor normativo para a igreja, nenhum manual da IPB, nada disso tem um valor maior que a Escritura, só a Escritura. Bom, e deixando uma reflexão breve para os irmãos, é que hoje em dia tem muitas pessoas que ao olharem para as Escrituras não concordam com ela,
acham que às vezes está ultrapassado, os tempos são outros, a Bíblia muitas vezes é muito rígida, muito dura, estamos na época da graça, então às vezes elas desconsideram o Antigo Testamento, consideram apenas o Novo, e quando entram em conflito com a palavra, ou quando escutam um pregador falando mais severamente acerca da palavra, elas simplesmente abandonam a Bíblia, dizem que não serve mais, e com isso saem os seus próprios pensamentos, o seu próprio caminho, muitas vezes ficam desigrejados, ou então simplesmente abrem uma outra igreja, de acordo com aquilo que fala melhor ao coração, e ficam dessa forma, se perdem pelo caminho. Bom, e você, meu amado irmão, minha amada irmã, jovens da nossa classe da EBD, jovens da nossa igreja, como tem reagido a essa tendência? Até mesmo os adolescentes, as crianças muitas vezes, como nós temos reagido a essa tendência pós-moderna, em que parece muitas vezes que a Bíblia está ultrapassada? Às vezes isso reflete no nosso agir, isso se reflete naquilo que a gente tem cantado dentro da igreja. Temos que observar melhor aquilo que a palavra, aquilo que as Escrituras dizem, o modo como devemos nos comportar. Que tipo de crente nós somos? É melhor obedecer do que sacrificar. Onde está a sua fé? Onde está a nossa fé? Somente as Escrituras. Amém? Boa noite, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, que alegria, que bênção a nossa reunião de oração conduzida pelos nossos jovens. Eu fico muito feliz de poder ver os nossos jovens unidos, mesmo que neste primeiro momento virtualmente, mas unidos, trabalhando para o Senhor. Agora você consegue imaginar? Imagina quando acabar essa pandemia. Imagina os nossos jovens atraindo outros jovens, trabalhando juntos para o nosso Deus. Agora não só os jovens, mas os adolescentes, as crianças, os adultos, as senhoras. Já pensou? Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para a nossa igreja. Amém? Assim eu creio. Amém. Receba a bênção do Senhor, povo de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Eterno Pai, a comunhão, o consolo, o direcionamento do Santo Espírito de Deus, seja sobre vós, povo amado da Praia da Bica, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra. Não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos, a igreja diz: amém. Deus te abençoe, irmãos, graça e paz.